dias são contados com novos números. Seremos novas pessoas, teremos novas vidas. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Cada segundo conta. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos foi dado. E assim, aos poucos, a vida vai dando certo. Você não pode deixar de sonhar, jamais. Deixar de sonhar não interessa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma âncora que ela precisa ser administrada. E o tempo vai dizendo a você como administrar melhor. Isso, né? E você chega a pousar, depois voar, pousar e voar. Né? O voo, administrar o voo, como um pássaro realmente. O pássaro ele não vive no céu. Eles têm que pousar, eles têm que vir à terra para se alimentar, etc. Meu nome é José Lourenço, eu sou músico, compositor, arranjador, instrumentista, toco vários instrumentos. A velocidade do século XXI, assim, tem que correr atrás, porque o século XXI é muito veloz. Vamos dizer, chegando nessa formal terceira idade, que, né, tão conhecida como tal, a vida lhe apresenta ondas, né, momentos tão diferentes. Há uma mudança completa, uma mudança de gerações, afetivamente, profissionalmente, ou seja, quais os caminhos, tantos e tantos caminhos que trilhamos. Olha, eu construí uma analogia com algo que é muito intrínseco à cultura, à nossa cultura brasileira, né? Do entretenimento, da diversão, que é o futebol. E futebol que costuma também ser tratado com uma grande seriedade. Então eu pensei assim, quando eu completei 40 anos, eu pensei, acabou o primeiro tempo de jogo. Joguei o primeiro tempo, vamos para o vestiário, vamos ver quem é que tem cartão amarelo, quem não tem, e vamos voltar para o segundo tempo. E aí o segundo tempo, vamos dizer, 80 anos, começa a jogar a prorrogação, tá bom demais, tá tudo certo. É um questionamento constante, né? Estamos muito racionais, perdemos a emoção, éramos emocionais demais, perdemos a razão. Fico muito interessado em acompanhar, por exemplo, a vida dos meus filhos e os amigos deles. Me trazem muitas coisas, muitas informações interessantes. Eu não sinto vontade de perder a impetuosidade, de perder a ingenuidade de uma criança. Não quero, mas também quero ter a experiência. Estou feliz com a pessoa que eu me tornei e que eu continuo sendo e pretendo continuar sendo, né? Tão maravilhoso, né? As coisas tão... Ou é o nascer do dia que começa aquela passarada, os pássaros voltaram. Porque quando a gente sei lá, mais jovem, você tem uma ânsia de produzir, mas quando você não para, né? É no vazio que surge a coisa criativa. Agora, com 60, eu tenho mais coragem do que eu tinha com 30, sabe? E também não estou mais tão preocupada. E isso é um grande alívio. Tem gente que não tem, assim, grandes eventos na vida, mas que tem pequenos massacres diários. Isso também mina a personalidade. E você, para ficar em pé, você vai fazendo toda uma construção. Então,
desconstruir. Olha a quantidade de pássaros que está passando no céu agora. Eu acho que eu estou voltando agora, de novo. Tendo aprendido um monte de coisa, eu estou me despojando de tudo que não presta, né? Mas só agora eu me dei conta de que eu usava essas máscaras, né? Elas foram colando em mim sem eu perceber. Então agora, acho que pelos 30 anos, eu comecei a entender que eu precisava me despojar. E o que a gente vai fazendo ao longo da vida é colocando camadas, camadas e camadas e camadas e camadas de comportamento, de como que eu me visto para agradar as pessoas, as coisas que eu falo, todas essas convenções, né? Quando você chega numa pessoa que não tem 300 camadas para você derrubar, uma pessoa simples do campo, a gente gosta mais. Eu já interrompi relacionamentos agora que você fala por conta disso, por ter uma pessoa do meu lado que precisava de estímulo permanente. Precisava que eu partilhasse da vida dele, daquilo que estava... Eu não poderia estar fazendo uma coisa e ele outra. Ele entendia aquilo como falta de companheirismo, na verdade, né? E eu acho que o grande luxo, assim, num casal, por exemplo, é a gente poder estar junto como se estivesse sozinho. E aí sobra tempo para você ser criativo, que também é outra coisa que traz prazer e justifica a vida. Você sai de lugar nenhum para algo que você fez, sozinho, sem nada. Da tua própria energia você bolou um negócio que não existia antes. Isso traz vida, isso traz bem-estar, isso traz sentido para a vida, né? Então, mas tudo isso é um exercício, não acontece assim só porque você quer. Mas quem diz que uma pessoa de 40 é mais jovem do que uma pessoa de 60? Quem diz que uma pessoa de 40 que está tensa com a demanda do mundo em cima dela, das coisas que ela precisa fazer, que ela precisa entregar, da beleza que ela precisa ter, do corpo rígido que ela precisa ter, todas essas demandas. Eles nem batem a asa, olha, não tem nem esforço. Eles devem ter uns 60, 70 anos, 80, eu acho. Então eu estou indo para esse caminho aí, ó. Eles estão assim, só. Né? É muito maravilhoso. Para mim, é uma espécie de um dever, assim, estar bem, sabe? Porque estando mais feliz, você espalha bem-estar. E quando você... E isso é um exercício. Eu acho que uma vez que você enxerga determinadas coisas, não tem volta. A gente só pode ir adiante, né? Você não volta mais para aquele lugar daquela construção que você fez, porque vira uma grande mentira. Então, não dá. Você perde aquela pessoa. Eu adoraria ser uma pessoa enciclopédica, assim. Eu tenho muita inveja das pessoas, eu tenho amigos que guardam muita informação, sabe? Na hora de contar uma história, entram aqueles elementos, aqueles dados, aqueles números, aqueles fatos que eles guardaram. O meu fica cheio de buracos quando eu vou contar a história, sabe? Essa coisa da saúde me dá uma onda, sabe? De saber que eu tô assim, usando assim, sei lá, o melhor de mim, né? O melhor que a natureza tem para me dar, eu tô indo de encontro a isso, né? E eu me vejo com aquelas linhas que a Ellen Geld tinha, mas eu não acho bonito em mim, eu achava bonito nela. Agora que eu tenho exatamente, às vezes tem mais desse lado do que desse, não sei porquê, mas eu não acho assim, eu acho que podia não ter tanto assim. E foi de um dia para outro, assim, estava dormindo, acordei e estava com o negócio aqui, né? É muito perigoso dormir depois, assim, de um certo momento da vida. Você vai dormir, você acorda com uma gordura que ainda não tinha, um negócio, é esquisito. Ninguém gosta
do corpo que tem. A gente faz trocas, nem sempre elas são tão autênticas quanto parecem. É Maitê Proença, eu sou atriz, eu sou escritora, às vezes. Tudo que eu faço na minha vida tem dança. Até nas horas de conflito eu costumo dançar para a situação ficar mais tranquila. Então uma dança na minha vida é tudo. Passar conhecimento para mim é responsabilidade, muita. Passar um bom conhecimento, pelo menos o que eu faço. Eu acredito que eu tire o maior proveito, aprenda ao máximo, justamente para passar. Todas as pessoas que eu ensino, eu quero que elas vão além do que eu fui. Eu quero sempre mais. Conforme o tempo passa, eu adquiro conhecimento. Então, eu encaro numa boa, eu encaro com muito otimismo, eu gosto. Eu vejo coisas até melhores do que do meu passado. Eu me encaro hoje muito melhor do que eu me via antigamente. Eu tenho muito mais tranquilidade na vida do que eu tinha antes. Então, passagem do tempo para mim é uma coisa natural. Acho que eu estou vivendo uma grande fase. Não sei, não posso dizer a melhor fase, mas é uma grande fase, uma fase de recomeços, como eu disse antes, mas também de grandes descobertas, de tranquilidade, coisa que lá no passado, quando a gente é muito jovem, você não tem, você vive intensamente tudo. Hoje, não é deixa a vida levar, mas eu vou deixando ela me encaminhar ao mesmo tempo que eu vou me colocando. Eu diria, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Em qualquer situação, mantenha a sua coragem, porque tudo se resolve. E tudo começa, mas tudo também termina. Bom, eu sou o Lili Ferraz, sou maquiador por amor, mas eu faço outras coisas também por amor. Eu canto, eu pinto, eu danço, não danço mais porque eu estou com problema no quadril, mas dancei muito na minha vida e faço tudo que me dá vontade, eu faço. Então eu posso ser tudo, até dono de banco. Eu comecei muito cedo, né? Eu fui maquiador muito cedo. Por causa de... Eu gostava de desenhar, de pintar, e por causa de uma capa de um disco eu virei maquiador. Gostei da capa e queria fazer aquela mesma maquiagem e assim foi. Ou seja, nunca estudei maquiagem, nunca fiz curso nenhum, sou completamente autodidata e faço questão de ser até o fim da minha vida. O meio da maquiagem mudou muito, então eu não posso pensar hoje em ser somente maquiador e pronto. Eu quero fazer outras coisas, eu canto, eu já fiz shows, gostaria de fazer mais shows. Não faço mais porque eu sou muito crítico comigo mesmo, então eu não acho que eu sou cantor, mas acho que faço graça. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ser bem franco, eu amo as mulheres, eu sou muito sincero. Então, eu tenho essa coisa, as mulheres vêm e falam para mim, Lili, você mudou minha vida, Lili, você devia fazer palestras,
falando para as mulheres sobre sexo, sobre a vida. Essa coisa de você trabalhar com a beleza, a estética, a perfeição. Então, há um tempo atrás, antes de celulares e essas coisas, existia o maravilhoso que era o talento da fotografia, né? Então, não é que existiam fotógrafos. Hoje, graças aos celulares, ou graças ou desgraça, não sei nem dizer, hoje qualquer pessoa fotografa, porque, na verdade, nem precisa fotografar mais. Você capta a imagem e depois você conserta tudo nos filtros, nos photoshops. Então hoje as pessoas, não só as mulheres, os homens, todo mundo vive um mundo de mentira, um mundo de mídia. Mas a vida real é outra, né? Você tem casa, você tem família, você tem lugares para ir, você tem festas, onde as pessoas vão te ver na real. Porque hoje você vive nessa coisa virtual. E aí quando chega, aí você às vezes sente que a pessoa que está te olhando com aquele olhar que diz assim: nossa, mas é você mesmo? Tão bonita na TV, pessoalmente, que merda! Mas família para mim é a coisa melhor da vida. Não tem como você viver sem ter uma família. E a minha família realmente não tem igual. Então eu, quando eu estou para baixo, achando que tudo está se desmoronando, eu me acabo sozinho comigo mesmo, mas aí chega aquele limite, aí eu corro para a família. E aí, meu pai do céu, aí é força que vem para mais 10 anos. E assim vou. Então família para mim é tudo. Meu nome é Suzy Rego, eu tenho 54 anos, eu trabalho como atriz. Eu sou mãe de gêmeos. Mas hoje eu serei maquiada pela belíssima Lili Ferraz. Eu sou apaixonada por um palco, por teatro. E o que eu quero? Eu quero fazer o que eu ainda não fiz. Quero fazer um musical, quero fazer um infantil, quero fazer uma performance. Sou casada com um mímico, com um professor de clown, de comédia de elástico. Eu quero experimentar também isso. Quero brincar com a minha arte, quero deixar a minha arte brincar comigo. Eu quero me expor, eu quero me arriscar. Que eu venho fazendo isso há mais de 30 anos. Mas são tantas as possibilidades. Então, assim, isso me inspira. Eu jamais posso parar de sonhar. Talvez eu seja já uma alma bem longeva, porque eu valorizo muito a vida. Eu valorizo muito a vida. Me tornei mãe após os 40, aos 42 do segundo tempo. Eu sou mãe de 2 meninos. É um super desafio. Mas eu fiz essas escolhas também. E outras escolhas que foram, nossa, tanto erro. Mas até nisso eu falo obrigada, obrigada, obrigada. Porque muitas vezes eu tenho muita dúvida sobre o que fazer. Às vezes eu me encontro nisso, não sei o que fazer, mas muitas vezes eu sei o que não fazer. O que acontece, na minha humilde opinião, é que as pessoas desenvolvem esse hábito de ser tudo fora. É fora que é bom, é fora que é legal, é pro outro. E quando você, com o passar do tempo, reconhece que o melhor lugar é aqui dentro, e aí não precisa mais de 30 vestidos, 80 pares de sapato, 3 carros. Eu comecei a trabalhar e eu tenho uma vontade de estudar, então eu quero ainda estudar, ainda não me formei. Esse é um propósito, eu ainda vou me formar. E, nossa, e outra que o corpo sente vontade de dançar, o meu corpo fala comigo, eu quero correr, eu quero pular, eu quero dançar. Tem que continuar a perceber o mundo, a experimentar. Essa coisa de, não tem mais idade, ou, ai que vergonha. Eu sou despudorada, eu sou destemida.
sou destemida, não tenho o menor problema em conhecer algo. Eu tenho essa humildade. A criança me ensina muito, o velho me ensina muito. Eu quero uma nova receita, eu quero um novo método, eu quero revisitar aquilo que eu já falei. Eu mudo de ideia, eu mudo de princípios, de valores. E daí? Eu sou mutante, eu tô viva. Isso é que eu acho legal. Antigamente, de jeito nenhum, não vou fazer isso de jeito nenhum. Não, pode ser que de algum jeito eu faça assim. Por que não? Então, meu filho falou, você já saltou de paraquedas? Eu falei, sim, parece que eu ainda tenho a sensação aqui, ó. A queda livre, e depois a quietude. Nossa, tem muito para fazer, já mergulhei muito profundo, já voei muito alto, de asa delta. Nossa, viajar é uma meta constante. E tem que parar com essas bobagens de isso não pode, isso é ruim, isso não é pra você. Vá se apaixonar, né? Sei lá, começa a cantar, ou planta alguma coisa, ou fotografa, ou maquia. Mini dica para tentar ser feliz: exercitar a gratidão e se reconhecer aprendiz. Eu não vejo a vida como um pedaço da existência que tem fim. Eu vejo como um segmento. O tempo para mim tem um significado um pouco diferente. Pelo fato de eu ter passado muito tempo no mar, as coisas acontecem numa velocidade diferente, né? Na cidade a gente não presta muita atenção porque é tanta coisa acontecendo, mas no mar acontece pouca coisa. Então você presta atenção no que você sente. E quando você entra dentro desse mar de dentro do sentir, o tempo tem um outro sentido, né? Porque ele passa muito mais devagar. Eu tenho uma sensação em relação ao que a gente está fazendo aqui, de que o universo ele tem uma inteligência de que não existe desperdício. Então, enquanto você produz, enquanto esse lugar é importante para você e você é importante para esse lugar, você está aqui. No momento que você deixa de ser importante aqui e vai ser mais importante em outro lugar, a sua energia, por exemplo, eu acho que a gente parte. Então, para mim, não existe essa questão do tempo relacionado à velhice. Assim, para mim, a questão principal não é viver muito, é viver com propósito, né? Enquanto eu tiver planos, e eu tenho muitos, enquanto eu perceber que o meu desenvolvimento pode ser enorme aqui nesse planeta, eu posso contribuir com alguma coisa, por exemplo, ajudar a acender uma luz aqui nesse lugar, eu vejo que a minha vida vai estar sempre cercada de alegria e entusiasmo. Depois de ter velejado da Antártica à Groenlândia, cruzado 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico, em 2022 eu e o Igor Belli, meu companheiro, vamos fazer a passagem noroeste, que é uma viagem entre o Alasca e a Groenlândia. É uma passagem histórica, ficou muito tempo fechada pelo gelo e nos últimos 15 anos ela vem reabrindo por causa de mudanças climáticas, supostamente. E a ideia é fazer um filme sobre mudanças climáticas durante os 100 dias que a gente vai velejar pela região. Eu vejo que existe uma coisa interessante quando você chega numa idade mais madura, você já tem uma experiência, uma capacidade de reflexão, e eu vejo que a estrutura da nossa sociedade ela não se organizou para entender o valor dessas pessoas, das pessoas que estão chegando na minha idade, por exemplo, que o tempo é uma ilusão e que nós fomos projetados para viver muito mais. Se a gente pensar que a gente tem muitas pessoas que chegam a 100 anos, minha mãe viveu até 99, com uma alimentação errada, comendo comida industrializada, com péssimos hábitos. Vocês imaginem se tudo isso fosse existir dentro de um ambiente de harmonia, de bem-estar, de consciência. Com certeza, o nosso corpo ele foi projetado para viver muito mais do que a gente imagina.
Beto Pandiani, sou velejador, gosto de escrever e sou palestrante. O corpo é como um carro. Você tem que tirar ele da garagem e mexer com ele, senão ele para e enferruja. Quando eu fiz 60 anos, ou seja, um pouco antes, eu achei que era um problema, porque principalmente para a mulher, né, você se sente velha. Aí eu resolvi fazer uma coisa assim bem louca para marcar meus 60 anos. E resolvi correr a Comrades, essa corrida da minha camiseta. Na África do Sul, que são 90 quilômetros com 5 grandes montanhas. E consegui. Treinei para burro, porque não é fácil, né? Claro que não. E meus 60 anos ficaram assim maravilhosos. Quando eu acabei a corrida, eu pisei naquele tapete, eu disse, quem se importa de ter 60 anos se você consegue fazer isso aqui? Ai, eu me senti a glória. Bom, dizem que quem bebe a água da África volta. Eu voltei lá 4 vezes ou mais 5. Fiz 4 vezes essa ultramaratona e mais uma vez eu fiz a Two Oceans, que vai do Índico para o Atlântico. Então, isso tudo com depois de 60 anos, né? Aí, quando eu fui fazer 70, eu digo, putz, agora tem que enlouquecer mesmo, né? Eu comecei a treinar, eu parecia um hamster, porque eu não conseguia ver uma escada, que eu saía correndo, escada acima, escada abaixo, escada acima, escada abaixo. E me bandiei lá para a China, né? Eu conhecia já a muralha da China, mas como turista, não como louca corredora septuagenária. Nossa, quando eu chegar na tua idade, eu quero ser assim que nem você. Aí cai a ficha que eu tô velha. Entendeu? Aliás, velha não, velha é coisa nenhuma, eu estou idosa, né? Quer dizer, eu tenho tempo de vida. Eu já fiz meia maratona em menos de 2 horas. Hoje eu faço uma meia maratona, digamos, em 2 horas e 25. Mas na maior alegria, é o meu potencial. Então eu não esquento não, eu fico feliz com o máximo que eu consigo fazer com o tempo de vida que eu tenho. E você tem que viver bem, só isso. Você continua achando que o que você pensa é o que você é. Não é. Você pensa jovem, né? E o teu corpo não é aquilo que você pensa. Eu acho que em tudo na vida você tem que ter propósito e meta. Porque o que corre são as pernas, mas o que comanda as pernas é a cabeça. Não se aposente, gere novos interesses. Tá? Eu gosto de escrever, eu gosto de bicho, eu gosto de corrida. Não tem nada a ver com o meu trabalho de formação de direito. Hoje em dia eu sou até faxineira, faço programas na TV de limpeza doméstica. Adoro limpar, odeio cozinhar. Mas então você começa a criar coisas diferentes. Meu nome é Maria Eugênia Cerqueira, eu tenho 73 anos, eu corro maratonas e hoje em dia faço programas de TV onde eu dou dicas de limpeza. Mexa-se, a vida é movimento. Pensamento do dia. Quero viver 1000 anos, não importa em quanto tempo. O meu próximo projeto tem aqui já o desenho, que é o Kintsugi. Que é o seguinte, no Japão eles têm uma filosofia de que quando um objeto de porcelana muito caro, porque eles reverenciam a arte da porcelana, se quebra, em vez de eles jogarem no lixo, como a nossa cultura que joga tudo no lixo, eles recuperam isso, mas não só eles colam e recuperam, como eles o fazem com ouro, para mostrar a nobreza dessa ação de reviver aquele utensílio e não de jogá-lo fora, dispensar, assim como a nossa cultura faz com as pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa que já viveu bastante, eu sou quase como esse vaso, porque a nossa cultura não valoriza a pessoa que viveu, ou que tem marcas na cara, ou que está mais velha, nem aproveita, inclusive como por exemplo na Europa, na Itália, você vai para a Itália,
Você vê aqueles velhos cuidando dos netos. É a cultura transmitida diretamente. Os pais podem trabalhar, os netos aprendem com os avós, que estão bem acompanhados, que aprendem com seus netos. Aqui na América, não. Só é o culto à juventude eterna e a consequência é que a juventude é linda, mas não sabe nada. E nós estamos hoje no domínio da juventude. Até deixei o cabelo branco por causa disso. Acho que hoje em dia está todo mundo muito preocupado com a aparência. É a idade da embalagem, né? Você faz uma embalagem linda e não se preocupa com o conteúdo. O conteúdo você resolve com remédio, com maquiagem, sabe? As pessoas menosprezam o que viveram e abrem mão disso em nome de uma aparência, de um invólucro. E eu não penso assim. E realmente, quando eu olho no espelho, eu levo um susto, porque eu não me sinto como eu pareço. A gente vive numa civilização onde idade é tudo. Você vê, às vezes, um homem de 80 anos, passa uma gatinha, ele fala, que gatinha. Passa uma senhora de 66, ele fala, essa daí tá muito velha. Acho que a gente tem que aceitar a natureza do jeito que ela fez. A gente é finito. E esse negócio de achar que você é infinito e fechar o olho que nem uma avestruz, eu não acho legal. Eu acho que também a nossa imortalidade se dá através da descendência, né? Então, eu culto meus netos, meus filhos, meu trabalho e procuro não pensar nisso, mas a civilização inteira, tudo bombardeia para isso. Você é velho, você não serve, você não presta, acabou. E se você acreditar nisso, bom... então, a gente vive um tempo que é tudo programado, né? Você com 40 anos tem que ter família, tem que trabalhar, ganhar tanto, tem que dar o carro. Com 60 você já não pode pôr uma roupa sem manga. E você tem todas as coisas já formatadas. Isso é muito chato, é uma escravidão e as pessoas não sei por que acreditam nisso. É uma bobagem, não tem mais diversidade, não sei. Todo mundo tudo igual, acreditando, uma caretice geral que tomou conta. O pior cego é aquele que não quer que os outros vejam. Eu não vou reclamar, eu não vou me conformar, nem me enquadrar. Eu não sei, eu não acredito em tudo que me dizem. E eu acho que a gente tem que experimentar e viver cada dia. Eu pretendo viver assim, dia a dia. Não adianta eu pensar lá na frente, quanto eu vou ter, o que eu vou ter que fazer. A vida é aqui e agora, a gente esquece do agora. O agora é super importante. O que é lá, o que já foi passado, o que é o futuro. É agora, não importa. Você está vivo, é agora, faz agora, fica feliz, curte, inventa. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tem que curtir até o último momento. Luiz Cerciari, sou piloto de moto velocidade, tenho 63 anos, eu corro mais ou menos há uns 45 anos. Todo fim de semana, se eu não vou correr, eu tenho que assistir um MotoGP, um Superbike, um World, alguma coisa assim, ou meus amigos que estão na Europa, eu tenho que assistir, porque para mim não existe nada melhor no mundo. Eu sou viciado nisso, assumido. Eu gostaria de poder competir em alto nível até os 80 anos, né? Como dizem os antropólogos, né? Que até 80 anos você é independente, depois disso você precisa de alguém perto. Me vejo sem competir ou sem pelo menos me divertir com o treinamento, então eu nem me preocupo com a idade. Para mim, eu tenho 40 anos de idade, onde eu me divirto, onde eu trabalho, eu cuido das motos, dos clientes, da equipe, e meu tudo, minha casa, né? Aqui eu respiro. O pessoal brinca comigo porque eu ando na frente deles, eu até dou aula e tudo, e eles me chamam de velho doido. Porque eles não acreditam, um cara de 63 anos e eles não conseguem andar junto comigo, eles falam, parece um garoto, pô, que legal. Mas eu consegui fazer a minha primeira corrida com 17 anos. E, bom, aí depois eu só queria correr de motocicleta, foi um vício. E daí eu me tornei profissional, corri na Europa, corri nos Estados Unidos, fui campeão várias vezes, enfim. Ganhei muita corrida, fiz bastante coisa.
Hoje é um hobby e quando a turma vai para a pista, me chama, eu vou brincar e dar aula, ensinar meus amigos. Eu acho que para a mulher envelhecer é muito mais difícil do que para o homem. Eu sou consultora de imagem pessoal. A consultoria de imagem nada mais é do que ajudar uma mulher a se encontrar externamente, né? Para depois ela conseguir se enxergar de uma maneira diferente. É de uma ajuda fundamental no processo de autoconhecimento e de autoestima. Quando alguém me procura dizendo que está infeliz com o próprio corpo, com a sua aparência, e ela precisa melhorar para ela se sentir bem, resgatar o seu amor próprio ou por outras necessidades, aí começa um processo que é um processo às vezes até um pouco doloroso para elas. Tudo meu foi muito precoce, então eu não tive tempo de ser adolescente, Fui e cresci junto com meus filhos, mas veio um processo mesmo de começar a cuidar de mim, ver que eu podia tudo, que nada era impossível para mim. A idade não me priva de nada. Eu tenho certeza que eu quero ainda viver muitas coisas, eu ainda quero descobrir mais coisas sobre mim. Estou em fase de reinvenção, mas eu não tenho tanta certeza do que eu quero ainda. A vida é uma aventura. Todo dia é um dia a mais, não a menos para mim. Hoje eu sou muito mais confiante, tenho muito mais amor por mim, eu me acho bonita, eu me cuido, eu tenho prazer em me cuidar. Eu acho que independente de para onde eu vou e com quem eu vou encontrar, eu me arrumo para mim. A maturidade que eu ganhei na minha luta, na vida, eu acho que hoje eu estou muito melhor. Não voltaria. Olá, eu sou o Tom Nunes, eu sou ator, com muito prazer. Eu tenho essa vontade desde pequeno. Na verdade, eu tinha vontade de ser artista, porque eu sempre gostei da comunicação em si. Mas eu não tinha uma definição do que eu seria. Eu não sabia o que eu ia ser. Eu sabia que eu queria ser artista, mas se eu ia ser cantor, desenhista, ator, dançarino, eu não tinha isso definido na minha mente. E aos 18 anos que eu tive a oportunidade de ter a certeza, sim, eu quero ser ator. A luta de ontem é a mesma de hoje e será a mesma de amanhã, porque a humanidade não evolui. Mas eu prefiro esse tipo de teatro que se conta uma história. A necessidade de ser ator, ela surgiu quando eu percebi que através da minha atuação eu conseguiria viver diversos personagens e que eu conseguiria passar mensagens através desses personagens. E como eu sempre tive a necessidade da comunicação, né, de formar opiniões, de ajudar o próximo, eu reconheci que através do meu trabalho eu conseguiria alcançar um número maior de pessoas. Os nossos embates, os que são os mesmos que tínhamos em 1936, ainda são iguais. Eu vejo o teatro hoje com diversas linguagens, né? Hoje temos o teatro contemporâneo e é uma linguagem na qual não me agrada muito. Eu não critico quem o faça, mas eu prefiro esse tipo de teatro. Detalhadamente a essência do ser humano. É isso que eu primo, sabe? O dom da oratória. É isso que eu gosto. Eu me chamo Andresa Marra e eu trabalho como escultora com diversos materiais.
cerâmica com pintura, com corda, com fibra, enfim. São todos os meus testes, todos os meus estudos que eu realizo aqui no ateliê. E eu vou montando as minhas esculturas, que elas vão tendo sentidos, vão saindo do meu desenho, enfim, vão acontecendo. E hoje, o que me acolhe, o que me dá sentido para mim, para eu poder me realizar, é justamente aqui. Fazendo a minha arte, tendo mais uma forma de criação, mais uma forma de poder passar a minha verdade. E eu crio. Me preparei conscientemente. Eu entendi que esse seria um caminho que eu teria que projetar, que trilhar com as minhas escolhas para chegar nesse momento e estar preenchida. E ver sentido, e ter vontade de acordar cedo, de vir trabalhar, de fazer isso preencher o meu dia, meu mundo, minha vida. De eu poder me dedicar ao que eu sempre amei fazer. Eu tive a oportunidade de maternar, de ser mãe, de cuidar dos meus filhos, mas eu entendia que esse momento da vida iria chegar. A arte é puro amor. Se você não tiver amor por estar aqui, por fazer a arte te provocar, você não perdura. Então, a vida é movimento. Então, a inspiração da minha arte é conseguir traduzir isso nesses movimentos. Não, eu quero realmente que tudo isso ganhe vida fora das quatro paredes do ateliê. Meu nome é Érica de Toledo, sou professora de yoga. E a vida também teve uma mudança no percurso, né? E aí a gente tem que se adaptando, se reinventando. Então eu me reinventei novamente, com uma certa idade, com 50 anos eu fui me reinventar e estou fazendo agora, hoje, né? Faço uma coisa que eu gosto, que é ser professora de yoga, né? Porque geralmente quem procura yoga é alguém que está precisando tirar a ansiedade, né? Se curar, né? Porque a yoga cura, né? Então a yoga é boa por quê? Para começar, ela vai ensinar você a respirar. O mal do ser humano é que ele não sabe respirar. Então você começa a aprender que você tem que ter pausas para respirar. Isso já vai tirar a ansiedade da pessoa. E ela começa já a fazer uma meditação através da respiração. Então ela vai te curando, ela vai te acalmando, vai te centralizando. E hoje eu tenho calma, eu tenho paciência, né? Não tenho mais a pressa, né? Da juventude que sempre está estabanada, querendo a coisa imediata. Não, hoje a gente sabe esperar, né? Não sei todo mundo, eu falo por mim, né? Então hoje eu espero, eu tenho mais calma. E se der certo, ok. Se não der certo também, tudo bem, né? A gente vai, corre, continua a luta. Um conhecimento que eu tenho com a experiência disso tudo vivido, da yoga também, eu vejo que o passado foi importante, que a minha vida lá atrás foi importante, que a idade hoje, ela tem um peso, claro, né? Porque o corpo não tem mais aquela juventude que tinha, mas ele tem equilíbrio. Isso é importante, você ter um equilíbrio interno, você saber lidar com as diferenças, tá? Até da idade, até do corpo, entender que hoje é hoje. Ontem foi ontem, amanhã vai ser amanhã, a gente não sabe como vai ser. Você trabalha muito a sua intuição, ela vem forte. Então você sabe lidar com o processo que vai acontecer com você. Meu nome é Guilherme, estou fazendo 60 anos esse ano, sou professor de inglês, mas a minha paixão é bicicleta. Isso, além de ser uma sensação de liberdade, eu acho que é uma hora que eu visito um cara que ficou lá atrás, mas é que é a minha essência, né? E nesse mundo de hoje, com outros papéis que você desempenha, né? Por exemplo, no caso, eu sou pai, sou pai de família, eu tenho esposa, filhos, né? Isso toma muito tempo e energia de você, né? E acho que quando eu estou andando de bicicleta, eu resgato aquele cara que ficou lá atrás, né? Que, né, ansioso por viver, por descobrir, aprender.
Uma coisa que eu acho que faz diferença é você ter uma atividade física. Um hobby, uma coisa que seja para você, né? Sendo uma atividade física, melhor ainda, né? Eu acho que isso libera aí umas endorfinas aí que te dá um bem-estar, um equilíbrio. É como ter um remedinho, né? Você toma aquele remedinho e a vida fica bacana, né? Eu vejo com muito otimismo as próximas décadas, né? Acho que essa autoconfiança, essa visão de si mesmo me deixa pensar isso, né? Tem ainda o vigor físico, né? Se você se cuidar, e a experiência, né? de como ver o mundo, como lidar com ele. Eu vejo muita coisa boa vindo aí para o futuro. E eu acho que é uma das vantagens da maturidade, né? Você consegue se despir um pouco dessa imagem que você comprou. E eu acho que é como você se sente mesmo. Não é como as pessoas te veem, é como você se vê. É diferente. A idade é muito relativa. Na verdade, a idade é a imagem que a sociedade faz de você. Oi, eu sou a Laura Vi e eu sou uma comunicadora, ou seja, uma entrevistadora, repórter, escritora. Para mim, o tempo é a coisa mais importante do mundo. Eu tô sempre correndo, inventando milhares de coisas, querendo aproveitar o melhor possível. Eu sou bem agitada, ansiosa, porque eu entendo que eles correm pelas mãos. Eu fui modelo durante muitos anos da minha vida e foi numa época em que o tipo físico europeu, que é o meu, sou descendente de alemães, trabalhava muito bem. E aí comecei a estudar história, a origem das civilizações, a história da arte, a história da moda. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu percebi que eu tinha muita coisa ainda para desenvolver, muita coisa para dividir e que não dava para ficar parada no tempo. Aí deu aquela ansiedade, eu fui atrás de coisas que eu tenho feito agora que estão me deixando assim muito realizada. Porque a moda, o estilo, a estética, tudo isso vai mudando com o passar do tempo. E a moda realmente então é muito cíclica. A gente usa uma coisa hoje, sai de moda em 3 anos no máximo e daqui a 10 volta. Então essa questão faz com que a gente esteja sempre ligada no que está acontecendo, mas olhando lá para trás. E aí a gente entende as origens de uma peça de roupa e por que ela volta depois de tantos anos. Acho que não dá para gastar tempo com coisa que não vale a pena. A gente tem que saber o que é o importante para nós. Selecionar. Você está envolvida com coisas que fazem a diferença para você. Então, a ideia agora é fazer muita coisa ainda que antes não dava por causa de filho pequeno, outros compromissos. E agora eu me sinto livre para poder viajar mais, ver mais coisas, estudar mais e focar no que eu realmente gosto. Que eu acho que isso é o que a gente deve fazer, se possível, quando você atinge uma certa idade. É buscar na sua essência o que é que te realiza, o que te satisfaz. Então, para mim, estudar e trocar conhecimento, né? Ouvir e dividir isso com outros. Estudando, ou vendo, ou pesquisando. Então, isso me realiza muito. Porque as roupas representam as necessidades de uma sociedade naquela época. Depois elas saem de moda e elas voltam, décadas depois, revisitadas, de uma outra forma. Para mim é sempre depois que eu percebo por que eu fiz alguma coisa. Sempre tem essa simbologia para mim de uma coisa extremamente delicada e leve e extremamente forte, né? Que enverga, vai até o chão, mas não quebra. Para mim é importante a espiritualidade. É o que é uma coluna vertebral, assim, para segurar a vida, para dar conta da vida, para dar conta das puxadas de tapete, dos empurrões. E eu acho que é o que faz mais sentido para mim, é uma conexão com alguma coisa que eu sinto muito forte e maior. Tem a ver com união, com aprender a viver junto, com não ter fronteiras entre as pessoas. A gente pode chamar também de fé, né? Não dentro de religião, que eu não sigo nenhuma religião. Fé é aquilo que não se explica, mas que eu agradeço todos os dias por ter fé nessa coisa maior, porque não, é uma coisa que eu sinto, que está dentro de mim, querendo ou não querendo, faz parte. O princípio de tudo é eu estar aqui mesmo, em contato comigo, com a minha essência e ver o que vem disso. Eu estou sempre buscando novas técnicas, novos experimentos. Isso é uma coisa que sim, eu quero. Descobrir, quebrar barreiras.
Eu gostaria muito, tenho até essa pretensão de que o meu trabalho possa deixar uma marca bacana na vida aí da minha família, dos meus netos. Eu já vejo neles um reconhecimento, uma identificação. Eu acho que se você está sozinho num lugar, mas você tem uma peça de arte, uma escultura, uma pintura, o que for, que você se consegue interagir com aquilo, a arte é uma companhia, você nunca está sozinho. Porque eu acho que a vida é um pouco assim, né, também. Você vê sempre as mesmas coisas e, de repente, um dia onde você olhou um monte, você vê alguma coisa diferente ali. Chego aqui, ligo minha música, começo a mexer nos meus papéis. Na minha pintura, eu sou quem eu quero ser.